Olá, eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. O nosso tema de hoje é sobre a conexão entre finanças e bem-estar emocional. Será que é possível termos uma base sólida financeira e alcançar esse equilíbrio? Bem, nós vamos conversar sobre esse tema, vamos trazer práticas, vamos trazer dicas valiosas. E para conversar comigo, eu trouxe hoje um amigo e consultor financeiro, o Wallace Roriz. Wallace, seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante para o nosso dia a dia. Bom dia, obrigado Marileia. Primeiro agradecer pelo convite, tá? É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo, para a gente falar da importância, né, de cuidar da questão financeira também, que acaba impactando em todas as áreas da nossa vida, né? E às vezes muitas das pessoas não percebem, né? Como que funciona essa questão e como que ela atrapalha o dia a dia das pessoas. E a convivência com os próximos, né? Os cônjuges, filhos, família, trabalho, tudo. Então fica ligado que nós vamos ter um assunto muito bom para você hoje. Wallace, faz uma apresentação sua aí, né, da sua experiência de trabalho, de vida, para a gente conhecer um pouco mais do Wallace. Sim, com certeza. Eu sou formado em ciências contábeis, tenho uma pós-graduação em auditoria de negócios. Eu também tenho 22 anos de experiência, né, trabalhando em instituição financeira, 10 anos aí de consultoria, alguns anos também com vendas, né? Eu também estou empreendendo, então assim, tenho bastante experiência já na área. Já fiz vários trabalhos nessa área também, né, de palestras, de monitoramento com algumas pessoas, né, sobre essa questão financeira. Então a gente já vem caminhando aí há bastante tempo nessa área. Então, Wallace, vamos começar falando um pouquinho assim dessa questão do financeiro como conceito. Assim, acho que eu gosto sempre de começar assim conceituando um pouco sobre o que a gente vai falar, né, para as pessoas terem assim essa ideia, né, do que a gente vai, o que espera, né, nesse bate-papo aqui. Uhum. É, a gente vai falar bastante aqui da questão assim de como que está a situação das pessoas hoje, que eu acho que é o primeiro passo, né? Assim, quando a gente vai começar a fazer qualquer tipo de atividade na nossa vida. Por exemplo, você vai ao médico, né? Primeira coisa que você vai saber para saber como é que está a sua saúde é fazer um raio-x. Então, assim, a ideia é a gente começar a fazer um raio-x de como está a vida financeira, né? Falar alguma coisa sobre isso e para as pessoas também refletirem em casa e tentar fazer um raio-x como que está a situação financeira dela, né? E aí nós vamos falar sobre os impactos disso na vida dela, né? No relacionamento dela. A gente sabe que a pessoa endividada, ela devido às cobranças, tem muito estresse, né? E aí O acaba emocional fica impactando o lá embaixo. emocional lá embaixo. Aí você tem prejudica o seu relacionamento no trabalho, com a família, né? Com todo mundo e no entorno dela. Então a gente vai falar muito sobre essa questão de avaliar a questão financeira. Como é que está a sua vida financeira hoje, né? O que você vem fazendo? Como é que você pode melhorar? O que isso impacta na sua vida, né? E também dar algumas dicas importantes o que fazer para tentar sair dessa situação. Legal, gente, ó, um conteúdo de primeira, hein? Então, vamos começando a falar sobre esse raio-x, né? Eu acho que é legal. Então, aí, ó, aproveite, pense também para você fazer o seu raio-x aí de como está a sua questão financeira. Isso. Então, primeiro eu vou começar falando alguns dados assim para a gente ver como a situação está preocupante, tá? Hoje no Brasil nós temos 71 milhões e 900 mil pessoas com o nome registrado no Serasa, né? Que é um órgão de proteção ao crédito. E aqui no Espírito Santo, 3 milhões e 833 mil. E esse número vem cada ano aumentando. Pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, há 3 anos atrás, eram 66 milhões de pessoas. Aumentou mais de 4 milhões de pessoas com o nome registrado no Serasa. E quando a pessoa chega a esse ponto, já está com o nome registrado em algum órgão de proteção ao crédito, Serasa, SPC, ou com algum título em cartório, alguma coisa desse tipo, é porque ela já está no último estágio, né? Uhum. Todas as dívidas dela já venceram, ela não conseguiu negociar e já está com o nome sujo, né? Que comumente as pessoas falam, Uhum. e está na situação já bem complicada mesmo, porque ela não tem para onde recorrer, porque ela com o nome no órgão, nos órgãos, né? Com esse registro, ela não consegue tomar crédito, ela não consegue fazer um empréstimo, ela não consegue
fazer mais nada assim, voltado para a vida financeira para tentar sair disso, né? Então tá bem complicado. Então, para a gente começar esse trabalho, a gente precisa fazer esse raio-x. As pessoas têm que fazer aquele trabalho, cada um vai fazer da sua forma, né? Mas tem que começar ou numa folha de papel ou numa planilha, começar a anotar todas as suas despesas, né? Anotar lá quanto que paga se paga aluguel, se paga a prestação de um apartamento, se paga a prestação do carro, escola dos filhos, quem tem filho, todos os tipos de gastos, listar isso tudo. Inclusive aqueles gastos recorrentes são importantes que as pessoas às vezes esquecem. Normalmente quando a gente vai fazer um levantamento desse, a gente coloca só essas coisas, mas a gente não coloca aquele cafezinho, aquela água, o estacionamento que você paga na rua, né? Um flanelinha que você deu lá um dinheiro para olhar o seu carro, um churrasquinho que você comeu na sexta-feira quando saía do trabalho, tomou uma cervejinha. Essas coisas a gente acaba não colocando também, não planilhando ou não anotando. E aí você nem tem noção de quanto que você gasta no mês. Porque para você fazer esse raio-x, você tem que anotar isso tudo durante aí uns 30 dias, fazer esse levantamento, saber quanto que você gasta, quanto que você ganha, pegar lá o seu contra-cheque. Tem gente que não conhece o seu contra-cheque, né? Nem olha, não olha o extrato do banco e tal. Então a gente tem que ter esse hábito, tem que ir lá fazer esse levantamento. Para você fazer esse raio-x, você tem que anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta, por um período aí de uns 30 dias. E aí você vai saber se você está gastando mais do que você ganha, se você não está gastando igual, está gastando menos. E a partir daí a gente poder olhar e analisar onde eu posso cortar, né? Para você começar a diminuir esses gastos, começar a ficar quem está no vermelho, começar a ficar no azul. Quem já está no azul, começar a pensar em algum tipo de investimento, né? Para investir esse dinheiro. Ou se a família tem algum projeto para pegar e conseguir realizar esse projeto, separar todo mês alguma renda, algum valor daquele específico para começar. Esse é o pontapé inicial, né? Fazer esse raio-x para saber como está a sua situação financeira. Durante pelo menos aí uns 30 dias, anotar isso tudo, e aí a gente vai ter uma ideia. E assim como os médicos fazem, né? Vai te passar lá o remédio, a gente vai dar também um remédio para sua vida financeira, para você poder dar os primeiros passos, né? Legal. Wallace, então assim, é importante também que estejam todos na família fazendo, né? Porque às vezes um faz, o outro não, né? E às vezes o dinheiro da família é da família, né? Ou por exemplo, se o meu dinheiro é meu e o do meu esposo é dele, ele que gere. Aí a gente então faz diferente? Como é que é isso? Tudo que você vai decidir nessa questão tem que ser em família. Não adianta, é a mesma coisa, você tá num barco, né? Tem duas pessoas remando para um lado e outra remando para o outro. Às vezes vocês não vão sair do lugar ou vão muito lentamente até onde vocês querem ir. Então o ideal, depois de fazer esse raio-x, e o raio-x tem que ser da família. Então se o esposo ou a esposa trabalha e anota todas as despesas dele lá e quanto que ele recebe, a esposa também tem que fazer a mesma coisa. E se puder colocar os filhos também, para eles já irem entrando nesse ritmo também, porque podem ajudar muito, né? Principalmente nos gastos domésticos em casa. Então o ideal é a família toda junto nisso aí, para conseguir realmente dar aquele salto, né? E virar a chave e começar a melhorar a sua vida financeira. E aí, junto disso, quando você envolve a família, vocês vão eleger as prioridades de vocês, né? Qual a prioridade da família? É reformar a casa? É comprar a casa própria? É um carro, que o carro tá dando problema, já deixou na mão? É aquela viagem dos sonhos? É o aniversário de 15 anos da filha, do filho? É uma viagem para o exterior? Então, cada família tem os seus projetos, né? Suas prioridades. Então, você tem que sentar, ver isso também, para começar a traçar isso junto com o planejamento financeiro. Porque tudo tem que ter um objetivo, né? Sim. Senão não funciona. Se fosse, eu vou economizar por economizar, não funciona. Então, tem que ver quais são as prioridades da família, né? Nós estamos com a situação difícil, então tem que colocar todo mundo ciente que a situação está difícil, que as contas estão no vermelho, que a conta de água está cara, a conta de luz também, que as crianças têm que ajudar nisso, desligar quando vai escovar os dentes, né? Começar a orientar eles, colocar, olha, se a gente não fizer isso, no final do ano não tem presente, as crianças pequenas, Papai Noel não vem, né? Os mais adolescentes, não vai dar para você viajar nas férias, não vai dar para você ir naquela festa que você quer ir. Então colocar todo mundo com o mesmo objetivo, aí as coisas começam a andar, porque todo mundo sabe que vai ter que participar também, né? Então é muito importante envolver a família
para a família conseguir sair dessa situação. Tá? Conversar sobre isso, né? Sobre o assunto. A gente estava até antes fazendo um bastidor aqui, né? E a gente falava disso, que as pessoas não conversam sobre dinheiro, né? E aí acho que seria bacana também você trazer um pouco desse histórico, da sua experiência, né? Dessa falta de conversar sobre dinheiro que nós temos como falha mesmo, né? Sim, é verdade. A gente não foi educado, né? Financeiramente, né? A gente vê nas escolas, a gente estuda geografia, matemática, português, química, física, né? E aí as pessoas se formam o quê? Né? Você forma um engenheiro, você forma um advogado, então você vai falar dos assuntos ao longo da sua vida escolar, até a faculdade, de assuntos voltados para sua área pessoal, profissional, né? Que você vai trabalhar. Mas ninguém te ensinou a cuidar do dinheiro. Um advogado vai ter que cuidar do seu dinheiro, o médico vai ter que saber cuidar do seu dinheiro, porque não adianta, ele pode ter uma renda financeira enorme, com um patamar muito bom, mas se ele não souber cuidar do dinheiro dele também, ele vai à falência, entre aspas, né? A clínica que ele abriu não vai... Como que ele vai administrar uma clínica dele? Como que o advogado vai administrar, né, o seu escritório se ele não sabe cuidar das finanças, né? Então, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a gente não foi educado para cuidar das nossas contas, né? Então, a gente precisa começar a fazer alguma coisa sobre isso. E a gente também não tem o hábito de conversar sobre dinheiro, né? Você pode perceber que é muito difícil numa família as pessoas pararem em algum momento, ou vendo uma televisão, ou num jantar, ou um café da manhã, conversar sobre dinheiro, conversar sobre as contas, conversar sobre um projeto, sobre investimento, como é que a gente está investindo. A gente não tem esse hábito, né? E então, qual é a consequência disso? É que a gente acaba bagunçando a nossa vida financeira, como a gente não conversa sobre isso. A maioria das pessoas em casa, às vezes, não sabe como está a situação financeira. Só, às vezes, na maioria das vezes, os homens que cuidam da parte do dinheiro em casa não falam isso com a esposa. Quando é a esposa também, que às vezes que acontece, né? Hoje em dia tem casais que a esposa ganha mais que o marido e ela acaba sendo a gestora, vamos dizer assim, né? Que vai ali manter a maioria das despesas da casa. Ela também não conversa. E aí o momento que vai conversar é quando a vaca tá indo pro brejo, como a gente fala, né? Uhum. Quando já não tem jeito, a situação tá difícil. E aí o que ocorre é que as pessoas vão apontar para o outro. Como não conversa sobre aquilo, é porque você gasta com isso. E ninguém olha para si mesmo, e ninguém pensa em, às vezes, conversar, né? E aí começa todo envolver a parte emocional. A pessoa vai ficando, inclusive, mais estressada. Ela fica estressada com os filhos, fica com o seu cônjuge, e aí eles começam a discutir em casa. E a gente tem vários relatos, né? E pessoas que eu já atendi também, de casais que já se separaram por causa dessa questão financeira. Você vê que às vezes as pessoas, a gente estava até conversando isso antes também, né, aqui, às vezes é um casal que se dá bem, que se gostam, tem projetos em comum, mas por não conversar sobre essa questão financeira, não ter esse hábito, elas não conseguem, e aí o casamento acaba, né? Os filhos veem várias discussões por causa de dinheiro. Então, assim, é extremamente importante, além desse raio-x, né, que a gente falou no começo, ter esse bate-papo em família. Tem que todo mundo conversar sobre isso, né? Hoje, no Brasil, eu já participei de vários fóruns, né, do Banco Central, que ele já tem várias iniciativas, né? Eu já fui em Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus. Então, assim, eles têm feito no Brasil inteiro para começar a levar a educação financeira para as escolas, né? Para tentar mudar esse ambiente que a gente tem hoje, né? De não falar sobre dinheiro, de ter tanta gente endividada no Brasil e só crescendo, né? E aí, quando você fala em pessoas endividadas, isso transfere também para empresas endividadas. Sim. Porque essas pessoas, elas trabalham em empresas, né? Elas têm as próprias empresas delas. Então, acaba, se a gente for ver, a gente pensa às vezes só no nosso mundinho, mas essa situação de não falar sobre dinheiro, né? De estar endividado, isso é levado para o Brasil inteiro, para toda a sociedade, né? Uhum. Impacta em tudo, porque a gente... E as pessoas não se preparam, né, para um problema, né, financeiro. Acaba impactando geral, assim, né? Então, às vezes a gente acha que é só na nossa casa, mas não é. Na grande maioria da população tem esse problema, porque a gente não foi educado para isso, né? Então, e aí a gente precisa... Opa, peraí, como é que eu faço para, né? Vamos
começar a conversar sobre isso em casa, vamos assistir um podcast sobre isso, uma matéria, um vídeo, ler um livro, né? Seguir algum desses gurus, né? Tem vários caras, né, bons aí que a gente vê em rede social, no YouTube, que falam sobre isso. Então a gente tem que começar a colocar esse assunto na nossa roda de conversa com amigos, com familiares, assim, né, no geral, para a gente tentar sair dessa situação de endividamento que tem no Brasil hoje. Você que está aí, né, acompanhando, aproveite nessa deixa aqui, convida a família, né, assistir um podcast ali, fala do cuidado com a saúde financeira, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer o nosso raio-x, né, pega o papel lá, a caneta, enfim, aquilo que for melhor para você, né, Wallace, para poder fazer esse raio-x. Fez o raio-x de como está durante o mês, aí o que a gente pode fazer mais? Isso. Então, só concluindo essa questão, assim, tem pessoas que vão se adaptar em anotar as suas contas, né, os seus projetos numa folha de papel, e tá ótimo. Cada um tem que fazer da sua forma, né? Igual você, às vezes essa pessoa vai pra academia, tem gente que prefere malhar de uma forma, tem gente que prefere fazer aeróbico, né? Fazendo uma analogia aqui, na questão financeira é a mesma coisa. Você vai fazer da maneira que é mais fácil para você, que você acha melhor e que vai te motivar a continuar. Porque se você escolher, às vezes, né? Às vezes tem pessoas que me manda uma planilha, Wallace, tal, aí, bem massa e tal. Só que não adianta, porque às vezes é uma planilha que ela é muito eficiente, mas para quem gosta e está acostumado a mexer com uma planilha desse tipo, né? E às vezes você não vai se adaptar com uma planilha. Uma folha de papel vai resolver o seu problema. Às vezes uma planilha vai resolver o seu problema. Para outras pessoas vai ser um aplicativo que controla lá do banco, controla as contas. Então, cada um vai fazer da sua forma, né? E hoje já tem essas facilidades, né? Que o próprio banco já te dá até uma visão daquilo que você já tem utilizado mais, né? Dá um gráfico ali. Então, já tem muitas formas da gente fazer isso mais prático, né? Assim, que disponibilizado pra gente. Assim. Sim, com certeza. Hoje tem muita facilidade, né? E assim, tem muita dica boa, tem muita coisa boa, muita coisa que a gente pode estar usando, né? Claro que não é tudo que se adapta à nossa realidade, do jeito que a gente gosta de fazer, enfim. Mas a gente tem que estar aberto a ler, assistir alguma coisa sobre o tema, conversar com algumas pessoas que às vezes o seu vizinho usa lá uma coisa que você não usa, que é bacana, que você vai se adaptar também, né? Então, se é algum amigo, né? Enfim, a gente tem que estar aberto e procurar conversar e buscar, né, informações sobre o tema. Aí nós vamos encontrar a forma que é melhor pra gente e conseguir ir caminhando aí na nossa vida financeira. A conversa flui, né? É, isso aí. Só botar no papo ali que alguma coisa vai fluir, você vai aprender coisas diferentes, né? Sempre a gente aprende, né, alguma coisa, né, com um bate-papo legal. Então, assim, pra gente ir pro próximo papo, depois de fazer esse diagnóstico, né, de tentar conversar sobre isso, buscar assuntos, temas, vídeos, alguma coisa sobre o tema para você começar a ir aprendendo, você tem que começar a fazer agora o seu planejamento, né? Você fez o seu raio-x e agora, o que eu, né? A minha situação está bem complicada. Então vamos focar em pagar suas dívidas, né? Então aí você vai escolher, né, as suas dívidas para pagar. Claro que a gente não vai conseguir resolver. Isso que é uma coisa que as pessoas têm que entender também, né? Às vezes a gente tem ansiedade de querer já resolver logo o problema. E às vezes esse problema, a situação que você chegou hoje, você já vem agindo assim há 5, 10 anos. Então não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir resolver, né? Então esse que é uma coisa que a gente tem que também colocar pra gente, né? Eu não vou conseguir sair disso de uma hora para outra. Tem que ponto. E então, calma. Você tem que ter um plano também para resolver, isso, né? Isso, aí começar a traçar o seu plano para resolver no médio e longo prazo, né? Quem tá em situação bem difícil, algumas pessoas que estão ali no 0 a 0, gasto que ganha, tal, só não está conseguindo poupar e fazer sua reserva de emergência, às vezes consegue sair um pouco mais rápido, né? Mas quem já está bastante endividado vai demorar um pouco mais. Então pega esse raio-x e começa a analisar ali nas suas despesas o que você pode cortar, né? Tem muita coisa que a gente sabe que pode diminuir, né? Então na família, o seu filho estuda, a situação está muito difícil, ele estuda na escola particular, por exemplo. Paga lá R$1.000, R$1.500, R$2.000. Hoje está caríssimo, né? Sim. A educação particular. Então,
Se a situação está bem difícil, está impactando na família toda, claro que você vai ver outras coisas antes, né? Aqueles supérfluos, todas aquelas coisas miúdas, né? Mas se chegar a esse ponto, você tem que ir lá conversar com o seu filho, colocar numa escola mais barata. Ou colocar um ano na escola pública e depois volta, né, quando as coisas melhorarem, né, volta para particular. A mesma coisa com outras coisas. Ah, você tem um carro que custa 100 mil reais. A situação está super difícil. Então você vai vender aquele carro e pode comprar um carro mais barato, sair daquela prestação que você tem do carro que está altíssima, que você não está conseguindo pagar, e depois lá na frente você pode ter aquele carro de novo, né? A gente tem que pensar que a gente tem que dar um passinho às vezes atrás, ou dois, para depois você dar 5, 10 para frente. Então, a gente não pode se apegar a coisas e o que a gente está fazendo. Porque o que a gente está fazendo, se não está dando certo, tem que mudar, né? Sim. A gente tem que fazer alguma coisa diferente para mudar isso. Até porque as consequências do endividamento são bem difíceis de lidar, né? Então, Sim, assim... complicado, é muito difícil. Questão de saúde, questão de relacionamento, né? Da vida como um todo. Então você vai pegar todas essas despesas suas e vai começar a analisar uma por uma. Olha, tentar negociar, né? Às vezes alguma coisa mais barata. Você paga aluguel, tentar negociar o seu aluguel, ir para um aluguel mais barato, né? Assim como eu falei da escola, do carro. Então você vai olhando tudo ali, o que você pode estar diminuindo para você tentar chegar ali mais baixo do que você ganha. Porque assim, o grande erro das pessoas hoje e sempre é querer adequar o seu salário à sua vida. E é ao contrário. É a sua vida, os seus gastos que tem que se adequar ao seu salário. As pessoas ficam, quando eu tiver um aumento eu vou fazer isso. Quando eu tiver aquela promoção eu vou começar a fazer isso. Não adianta. Do jeito que as coisas estão hoje, a gente vê aí no mercado com outras pessoas, você ganha... A família tem uma renda de 5 mil reais hoje. Passa 2 anos, a família aumentou para uma renda de 8, desconsiderando inflação, né, e tudo que tem, foi para 8 mil. Aí o que normalmente as pessoas fazem? Pega esse gasto e aumenta para 8 mil também. E não deveria ser assim, né? Se você vive com 5 mil hoje, por que você não pode viver com 5 mil? Você tem uma promoção, poxa, Wallace, mas eu queria, né, melhorar um pouquinho, tudo bem. Você ganhava 5, tinha uma renda de 5, mudou para uma renda de 8. Então vamos fazer assim, aumenta a despesa para 6 e você vai economizar 2. Não economizar por economizar, né? Botar naquele projeto que a família quer 2, que é comprar a casa própria, né? Que é fazer a viagem, que é a faculdade dos filhos, que é, né? Enfim, a cada família vai definir, mas a gente tem que começar, a gente não precisa viver com o que a gente ganha no momento. A gente, teve uma promoção, aumentou muito sua renda, arrumou um segundo emprego, a esposa não trabalhava, ou o esposo agora arrumou um emprego, continua vivendo com aquilo que você está vivendo, e o restante investe em vocês, né? Em educação, em conhecimento, em uma nova fonte de renda, no futuro, aposentadoria. Aí você vai, né, começar a fazer mini projetos, né, da sua vida, para você tentar, lá na frente, ter uma vida mais tranquila, financeiramente equilibrada, né? Nessa questão do endividamento, assim, quando a pessoa já está endividada, né? A gente vê muito, pelo menos nos casos assim, que já atendi, né? De questão financeira, a pessoa tá com a questão financeira já deficitária e aí pega um empréstimo ou vai atrás de empréstimo com pessoa que é o agiota, né? E assim, as implicações disso, às vezes... sem, inclusive, antes fazer essa parte que você está falando, né, que é cortar os gastos, porque muitas vezes a pessoa não quer mudar o padrão de vida dela, né, e como às vezes precisa mesmo, né, dar esse passo atrás para poder se organizar e de repente lá na frente voltar ao seu padrão de vida, mas essa questão da aparência, as pessoas às vezes têm muito essa necessidade, né, de não, se eu trocar meu filho de escola, eu, né, não vou ser bem visto, ou são questões muito comuns que a gente vê nessa área, né, Wallace? Sim. Você Sim. também tem essa experiência, fala Sim. um pouco pra gente disso, assim, principalmente uma das coisas dos casos que eu já atendi, assim, que era muito peculiar, assim, mas que trazia muito essa questão do agiota, sabe, como um problema, assim, para a pessoa, né, que aí deixava de dormir, deixava porque estava devendo outra pessoa. Aí você quer resolver um problema aqui dessa dívida, vai lá e pega um empréstimo, seja no banco, e traz para cá, né, então pago isso aqui, mas fica devendo do outro
no outro lugar, né? Tira de tira de um santo para cobrir outro, como eles falam, né? É verdade, acontece muito, tá? Assim, tem muitas pessoas que eu já atendi, que a gente fazia um trabalho grande lá na Vale, né? Aham. Com o pessoal, e também em outras empresas, que acontece muito isso. As pessoas, infelizmente, têm muito essa questão da aparência, né? Hoje, com essa questão de rede social, né? Essa exposição toda, enfim. Todo mundo tem, né, tem essa questão do ego, né? De dar espaço. Mas, infelizmente, não tem para onde ir, Se tá? quer Se resolver, quer resolver, né? e Dar não o é passo dinheiro que atrás. vai resolver, Isso, tá? isso. Às vezes a pessoa acha Acha assim, que é, né? ai, poxa, eu tô numa situação assim, se eu ganhasse uma promoção, se eu ganhasse, né, se eu tivesse um aumento, se eu mudasse de emprego, às vezes, ajuda, mas se você não mudar os seus hábitos, né, se não fizer boas escolhas, não começar a gastar bem o seu dinheiro, não vai adiantar. Quanto mais você ganhar, mais você vai gastar e vai se endividar mais ainda, né? E como eu falei antes na questão dos endividados, né, com nome sujo no Serasa e tal, vai chegar um momento que ele não vai ter onde recorrer mais. Porque não adianta, uma hora essas fontes acabam, né? Uhum. Até o próprio agiota, que muita gente pega dinheiro com o banco, pega onde, com parente, com todo mundo, tal, e no último recurso é o agiota, né? E aí pega com o agiota, aí tem que pegar de novo, uma hora essa pessoa, esse agiota, daqui a pouco tá te ameaçando, tá ameaçando alguém da sua família, porque você não vai conseguir honrar com os seus compromissos. Não adianta você fazer dívida ruim para pagar suas dívidas, né? A dívida tem que ser uma dívida boa. Por exemplo, você fez o seu raio... É diferente de você fazer o seu raio-x, né? Ver como é que tá a sua situação financeira, fazer todo um planejamento. Como eu vou acabar com as minhas dívidas? Eu tenho que acabar com essa, com essa. Aí você, por exemplo, hoje tem, né, vários desses feirões, né, do Serasa para refinanciar dívidas. É uma opção boa também, tá? Para quem está endividado, que está com o nome do Serasa, é uma opção boa. Se você também planejar, né? Então você tem que ir lá, faz o seu planejamento. Quais as dívidas têm os juros maiores? O cartão de crédito tem um juros absurdo. Se estiver devendo com a agiota, também o juro é muito alto. Você vai escolher essas dívidas que têm juros mais altos para você Tentar quitar resolver elas. primeiro. Aí você pode, por exemplo, às vezes num banco ou num feirão desse né, que o governo incentiva aí, que eles fazem, você ir lá e conseguir refinanciar todas essas dívidas maiores e pegar um empréstimo com juros menor, né? Uhum. Ou numa cooperativa de crédito, ou num banco, se tiver algum programa, alguma linha específica, né? Para te ajudar com isso, com juros bem reduzidos e que caiba no seu orçamento. Por isso é importante você já ter esse raio-x, já saber quanto você ganha, tirando essas prestações, essa nova que você vai colocar, né? Que você está renegociando suas dívidas. Ela cabe no seu orçamento, você vai conseguir pagar, ou amanhã você vai estar endividado de novo. Não adianta, né? Você pegar por pegar, vou pegar porque tá vencendo esse aqui, aí ele vence, aí vem outro, aí tá vencendo, você não consegue pagar, aí você pega outro. Tem fundo isso, né? Sim. Uma hora você não vai ter mais. Então, você tem que planejar, até para você, né, tentar sair dessa situação. Importantíssimo você planejar, né? Eu costumo acompanhar e vejo assim, até inclusive esses feirões, né, que são feitos Serasa e tal. Você pode ver que as pessoas que estão lá refinanciando agora, daqui a 1, 2 anos elas estão lá de novo, porque elas não Não fizeram o fizeram o dever de trabalho casa, educativo. né? Não fizeram essa educação financeira, o raio-x de saber quais são as dívidas que ela tem que pagar primeiro, né? Adequou os seus gastos, né? O gasto da família ao seu salário, à sua renda que você tem mensal, né? Então, elas estão lá hoje, refinancia tudo, sai de lá feliz. A gente vê matérias, né, até na televisão, eu consegui reduzir uma dívida de 20 mil para 3 mil reais, eu parcelei e tal. Maravilha, maravilha, ótimo, né? Resolveu o problema hoje. Mas se ele não mudar os hábitos, se ele não começar a planejar, acompanhar as despesas, né? Fazer escolhas boas, né? Cuidar do seu dinheiro como ele merece, amanhã ele vai estar lá de novo tentando refinanciar novamente, né? E aí não adianta, não vai conseguir sair disso nunca, né? Uma bola de neve, né? Vai só aumentando, só aumentando. Olha, tem uma coisa que eu, antes até de você passar, né, nos seus tópicos, tem uma coisa que eu acho que seria bem legal a gente falar, que é sobre a questão da compra com a felicidade.
né? Porque assim, a gente associa muito, né? As próprias propagandas são muito ligadas a isso, a você não só comprar, né? Comer também, enfim. Mas eu falo da compra assim, que você fica feliz quando você compra. E é claro que traz mesmo essa coisa do bem-estar, né? Se você adquiriu alguma coisa, a serotonina deve explodir aqui dentro, né? Mas assim, existe um investimento alto nessa questão de propagandas relacionada à compra, né? E aí, às vezes, as pessoas, inclusive, fazem compras que não precisam, né? Enfim, é de comportamento também, mas seria É, legal a gente falar um pouco disso para as pessoas. sim, com certeza. Tem muito disso, né? Inclusive tem estudos que comprovam, né, essa questão de liberação mesmo, serotonina e outros que dá essa satisfação, né? É quase que uma droga, né? Uhum. E vicia, né? Tem pessoas, né, que já fazem consultas, fazem terapia para cuidar a compulsão por compra mesmo, né? Porque ela vicia, né? É aquela coisa de você, aquela felicidade, você vai no shopping, aquele monte de bolsa, né? As meninas, então, né? As E mulheres agora a gente não tem precisa aquela nem no coisa de shopping ir no mais, né? shopping. Ou entrega na Agora sua tá casa, tudo na né? internet. Então, assim, aquela felicidade, né? De comprar, trocar de carro, pegar um carro novo, de comprar uma roupa, um sapato, enfim, qualquer coisa, né? Dessa questão de compra realmente dá aquela sensação gostosa, né? A gente sente, né? Mesmo Sim. quem não tem esse problema, Uhum. né? É gostoso você comprar uma coisa Sim, que você sim. quer e tal. Só que é diferente do impulso, né? Do impulso de comprar, né? Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de planejar suas compras. Mesmo as pequenas. Ah, vai ter uma festa, eu tenho que comprar uma roupa para ir numa festa. Eu fui convidado para um casamento, por exemplo. Então o casamento é daqui a um mês. Primeiro eu vou no meu guarda-roupa olhar. Será que eu tenho alguma roupa né, que eu posso usar para esse casamento? Que eu já fui num casamento, já tem um ano, dois, ou fui numa formatura, né, e tá bom para usar, dá para repetir, tá novo. Ok, não gastei. Ah, não, realmente fui no meu guarda-roupa, não tem, então eu tenho que comprar. Tá, ok. Já temos o dinheiro para comprar? Não. Então vamos separar toda semana X aqui, vamos economizar com o lanche da sexta-feira, o churrasquinho lá quando sai do trabalho, economizar com alguma coisa pra gente conseguir comprar aquela roupa, né? Ah, beleza, economizamos, ok, temos o dinheiro. Aí outra coisa é, como que eu vou comprar? A gente tem que pesquisar. Vai numa loja, vai em outra, vai em outra. Se você for no shopping, por exemplo, olha em uma, olha em outra, outra, até você conseguir e pede um desconto, né? E se for no dinheiro? E se for no débito? E se for, né? Se eu te mandar um Pix, fica mais barato, porque no débito tem a taxa do cartão. Se eu te mandar um Pix, dá um desconto, como se fosse dinheiro, né? Então, assim, hoje tem várias formas de você negociar e conseguir comprar um pouco mais barato. Ah, se for um site, não olha só em um, olha em vários, pesquisa em todos, olha, né? Acompanha, desde o momento que você quer comprar aquela roupa, já começa a acompanhar o preço. Olha, essa loja tem uns vestidos, né, bonitos aqui, tá na faixa de tanto. Vou começar a acompanhar o preço. Aí olha em outros lugares e tal, porque pode ser que naquele dia que você for comprar, eles botam lá liquidação, mas você vê que é o preço que tava naquele outro dia que você começou a olhar, né? Só a palavrinha, né? É, Palavrinha liquidação, você já acha que é aquilo acontece mesmo, muito né? isso na Black Friday também, né? Em novembro, as empresas aumentam já o preço antes, então eles dão um desconto sobre um preço que não existe para cair naquele preço. Então a gente tem que olhar essas pequenas coisas aí também, né? Para você evitar cair no erro da compra por impulso. Porque hoje tem um marketing muito grande, né? Para você comprar, né? Você vai no shopping, eu já falei isso em algumas palestras minhas, você vai no shopping, pode reparar, as escadas do shopping, tem escada rolante do lado de cá e tem escada rolante do lado de cá. Um dia você vai, o lado de cá, a escada está subindo. Outro dia você vai, ela está descendo e você sobe pelo outro lado. Então, isso é uma estratégia de marketing, né, de venda. Porque hoje você vai subir e vai passar em frente a essas lojas aqui para chegar onde você quer. Amanhã você vem, opa, você não vai poder subir por aqui não. Você vai subir por aqui para você passar em frente a essas outras lojas. Quer dizer, é tudo uma estratégia já para você consumir mais. Você entra numa loja, por exemplo, essas lojas grandes, né, de departamento, o caixa fica lá no fundo.
Passar por né? ela toda, né? Você tem que passar pela loja toda e alguma coisa vai te, né? Vai te fazer. Eu brinco que você passa ali, é tão apertadinha as araras que você esbarra, já sai com uma camisa no braço. Nossa, bonita. Ó, vou levar, né? É Vou verdade. levar. É tão espremido, você vai passando. Então já é estratégia deles para fazer você comprar mais. Cartão de loja, essas lojas de departamento grande, né? Vocês podem falar o nome de loja? Acho que pode. Pode. Tá? CIA, né? Que já nem sei se tem mais. Renner, todas essas outras aí. O caixa é lá no fundo. E quando você vai pagar, a menina quase te obriga a comprar no cartão deles em É 5 verdade. vezes. Ah, leve 5 vezes. Não, Você que tem não sei o 10% de quê. Você vai ter desconto. 10% tal, não sei o quê. Pra quê? Porque você tem que ir lá pagar. Pode reparar que você não pode pagar o boleto deles, né, na internet ou tal. Você tem que ir lá pagar. Então você vai ter que ir lá 5 vezes no mínimo. E aí são 5 vezes que eles vão te convencer a comprar mais, né? Sempre vai ter uma Então blusinha você nova. tá o tempo inteiro sendo bombardeado, você tá no seu celular. Você falou com alguém sobre, por exemplo, um sapato. O seu celular Aparece. começa a aparecer, mesmo você falando, porque capta o áudio já, que a gente autoriza, né? Captar Aham. áudio, vídeo. Sim. Tá nesse nível de você não precisa nem pesquisar. Antigamente você pesquisava no Google sobre alguma coisa e aí começava a aparecer para você, né? Nas suas redes sociais e tal, sobre o assunto. Hoje, só de você falar perto do seu celular, já aparece. Então, a gente é bombardeado o tempo inteiro. Esses dias eu vi até um meme muito engraçado, assim, né? A pessoa falando, e aí o Google, o Instagram, né? Tudo com aquele copo na parede, assim, ouvindo você falar, né? Igual a gente costuma ouvir a conversa, né? Tem essa coisa de botar o Isso. copo para ouvir a conversa. Eles colocando para ouvir o que você fala e mandar, né, propaganda para você. É Então, e é verdade. assim mesmo. Então, assim, pra gente tentar não cair nessa tentação, né? Desse impulso de comprar por causa desse desejo e tal, a gente tem que seguir o nosso planejamento para comprar, entendeu? E tem que seguir todos esses passos que você vai ver que a sua sensação vai ser outra. Vai ser quando você comprou e ganhou o desconto. Você vai sair da loja, ganhei o desconto, paguei à vista, Os hormônios comprei o que... vão trazer do O mesmo jeito prazer a vai vir, satisfação, vai ser a né? mesma coisa, só que vai Ou, ser um outro tipo de prazer, né? aham. Sem se endividar, sem comprar uma coisa que você não precisa, que às vezes, né, a gente comprando por impulso, por causa desse bombardeio, a gente compra, às vezes, você chega em casa, você tinha uma blusa igual. Às vezes, igual no supermercado, você vai no supermercado sem lista, você foi lá e comprou um amaciante de roupa. Aí você chega em casa, você viu que o vidro ainda tá cheio. Às vezes você podia comprar uma outra coisa, né? Então, assim, fazer uma lista quando vai no supermercado. O que você vai comprar no shopping? Você vai no shopping passear? Ou você vai comprar? Você já tem que ir preparado para isso. Você não pode ir assim, Aí, desarmado, porque eles se vão te surgir alguma convencer. coisa, eu vou É, comprar. isso. Eles vão te convencer, porque a persuasão, né, a propaganda, a mídia e tal, é muito forte para isso. E eles são bons, né? São muito bons. Eles vão convencer a gente a Vão, comprar. vão. Não tem jeito. Eu lembro de uma palestra que você fez que eu participei, que assim, você falava coisa muito legal da disposição das prateleiras do supermercado. Eu acho que é uma dica legal para deixar para a galera aqui também. Isso também. Quando a gente vai no supermercado, e principalmente no caixa, né? Tem muito disso, que você vai às vezes no supermercado, você pode ver que nos corredores agora para você pagar, tá cheio de coisa ali, né? Uhum. E se você levar a criança, por exemplo, ali não tem jeito. É o corredor, é o mundo da fantasia das crianças. Chega ali, você não vai resistir e vai acabar comprando alguma coisa, né? Então, Principalmente porque é onde que está acumulado um monte de gente, a criança começa a pedir, né? Todo mundo começa a te a olhar. criança começa a chorar e tal, e você não... O cala a boca, né? Vamos dizer Uhum. assim, que a gente fala. Você vai acabar dando e vai consumir uma coisa que você não queria. Então, o ideal, questão de supermercado, não levar as crianças, deixa em casa, Uhum. faz a lista, né? E compra. Observar também a questão de prateleiras, né? E você mais ou menos procurar ir no supermercado e já saber mais ou menos aonde você vai. Porque eles já colocam as coisas também dispostas de maneira a ter uma outra coisa do lado que você vai querer levar também, entendeu? Uhum. Então, fazer realmente arrisca, seguir realmente arrisca a lista quando você vai no supermercado, para você poder comprar aquilo que realmente você está precisando em casa, né? E até assim, hoje a gente percebe que tem muita gente que vai várias vezes ao supermercado, tá indo toda semana. Às vezes vai um dia, vai no outro, esqueci um negócio, volta lá e acaba comprando mais coisas. Então, pelo menos você ter a sua rotina, planejar também a ida ao supermercado para ir a cada 15 dias, né? Ou ir uma vez por mês.
Uma vez por mês é difícil, né? Porque acaba sempre esquecendo alguma coisinha. Mas procurar sair de casa com a listinha, não ir com fome no supermercado, já é comprovadamente. Verdade. Assim, eu já fiz essa experiência. Eu também já fiz. Tá? Não tem jeito, a gente compra coisa de comer, que você chega em casa, tem outras coisas já, e até melhores às vezes, né? Pra você comer. E você acaba gastando mais, e aí o seu orçamento, né? Acaba não fechando no final do mês. Eu acho que a gente trouxe informações bem interessantes, assim. Talvez um pouco que eu acho que eu gostaria de que a gente falasse também dessa divisão, né, de tantas vezes, que é algo também que o mercado mesmo traz muita informação disso, né? E aí a gente não olha o valor, não tem essa questão do desconto e como isso pode impactar. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas acho que é um reforço bom, né, que a gente pode também trazer aqui. Sim, com certeza. Tem pessoas que já tem isso no hábito, né? De tudo que compra parcelar, né? Vai comprar alguma coisa, qual o valor? São R$ 500 que deu. Como é que eu posso pagar? Até 5 vezes sem juros. Então eu quero em 5 vezes sem juros. Então não pode ser assim, né? A gente tem que planejar as nossas contas. Às vezes dá uma falsa ilusão de que você ainda tem dinheiro. Se a pessoa não faz o planejamento dela certinho, e ela vai pagar uma parcela só de R$ 100, ela acha que ela olhando, chega no final do mês, sobrou um dinheirinho ainda, que ela ainda pode gastar e fazer uma outra compra. E aí, às vezes, ela acaba caindo em tentação, fazendo uma outra compra parcelada também, aí daqui a pouco faz uma outra, quando vai ver, já tem várias compras, e aí você já está com 5, 6, 7, 8 meses para frente, já comprometidos, né, com a sua despesa, né? E aí você não vai às vezes você vai precisar de alguma coisa que faltou em casa, né? Queimou uma geladeira, estragou um fogão, alguma coisa que você precisa, né? Ou alguém ficou doente, né? Uma outra coisa que é importante a gente falar aqui também desse planejamento, a gente tem que estar preparado, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, às vezes um filho pode estar doente, às vezes queimou uma geladeira em casa, que é uma coisa que não tem como, não teve conserto, você tem que trocar. E como é que você vai fazer, né? Você vai acabar entrando em endividamento de novo, vai comprar parcelado em 10, 12, 24 vezes, né? E aí vai começar aquela bola de neve toda de novo, né? Então a gente tem que se planejar e a gente precisa ter uma reserva de emergência, né? Uma coisa também a gente não falou aqui hoje ainda para complementar, mas todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, né? Que seja pelo menos assim o ideal que a gente vê vários analistas financeiros comentando, que pelo menos 6 vezes o seu salário mensal. Por quê? Vamos supor que você ganhe, que a renda da sua família seja de R$ 3.000, né? Então vocês precisam de R$ 3.000 para pagar as suas despesas da casa toda. O ideal é você ter 3 vezes 6, 18. Ter uma reserva financeira de pelo menos R$ 18.000, porque se você adoecer, se você sofrer um acidente, né, e ficar encostado pelo INSS, né, comumente, como todo mundo conhece o termo, e a sua renda vai diminuir um pouco, né? As pessoas não sabem, acham que vão continuar ganhando a mesma coisa, mas não vai. Porque às vezes você trabalha com hora extra, você tem premiação, você tem algum bônus que você em casa, né, pelo INSS você não vai ter. Já tem uma redução mesmo, né? E às vezes até o tempo de receber, né? Eu estava vendo essa semana que tem, acho que 13 mil pessoas na lista para fazer perícia no INSS. Então, quer dizer, até fazer a perícia, até receber, isso tem um tempo, né, que vai... Sim, com certeza. Então a gente precisa, além desse planejamento todo que você faz mensal e tal, a gente tem que preparar a nossa vida financeira para as adversidades, né? Para esses momentos porque a vida da gente, ela não é numa linha reta, né? E nem é subindo só, né? Nem é a pessoa física, nem pessoa jurídica, empresas também, né? É a mesma coisa, a vida ela é cíclica, né? Ela sobe, a gente tem, né, momentos que a gente, o salário tá bom, teve PR, teve não sei o que, teve bônus, consegui uma outra renda extra, tem momento que aquela renda diminui e sobe, desce e tal. Então a gente tem que estar preparado na nossa vida para nessa hora que tá em baixa, a gente ter essa reserva para conseguir manter o padrão e não se endividar, né? Porque essa o que acontece com as pessoas... é legal ela ficar num local que você com certeza pode acessar. Isso. Até ela tem que estar aplicada, né? Mas em algum rendimento, algum produto que tem uma liquidez diária, né? Principalmente você possa resgatar numa emergência, sem perder, né? Nada, né? Com segurança. Hoje tem o Tesouro Direto, né? A gente indica sempre para reserva de emergência o Tesouro Selic, né? Que ele acompanha
a variação aí dos juros, né, que tem hoje. Então o seu dinheiro não vai perder valor assim, né, com relação a alguns outros investimentos, e você vai poder ter acesso a ele, né, no dia seguinte você já tem o dinheiro na mão para resolver o seu problema. E o mais importante, você não vai fazer um endividamento pagando juros altos, né, e tal. Você vai estar, pelo contrário, a sua reserva de emergência também vai estar te gerando dinheiro, porque ela vai estar aplicada, né? Então, assim, é muito importante. É assim, uma coisa é ligada na outra, você percebe que a gente vai falando, mas, né? E para tudo isso, você volta lá naquele basicão do raio-x, do planejamento das compras, né? Do planejamento da família. Uma coisa ligada à outra, você vai fazendo uma coisa de cada vez e vai atingindo esses patamares de ter a reserva, de daqui a pouco ter um investimento, de começar a planejar coisas para o futuro, né? Legal. Isso vai ser assunto para outro podcast sobre investimento. Wallace, a gente já está chegando ao final, passa rápido, né? O tempo. Nossa, muito rápido. E que a gente não falou aqui, que você considera, assim, bem importante as pessoas que estão nos acompanhando saber sobre esse bate-papo? Faça aí umas considerações que você acha que é legal. Eu tenho, assim, algumas coisas importantes que as pessoas têm que entender, assim, que não existe o melhor momento. Uma coisa que que todas as pessoas têm que entender, que não existe o melhor momento. Eu vou esperar o melhor momento, né? Como eu já falei aqui. Espera ganhar mais. Não vou esperar eu ganhar mais para eu poder fazer o meu planejamento, para eu poder fazer algum tipo de investimento para o futuro ou para alguma meta da família. Não existe o melhor momento. O melhor momento é hoje. Então, a gente tem que começar hoje. Assim como a gente, poxa, eu tô acima do meu peso, tem que começar, né? Fazendo analogia com a academia, que eu gosto muito de fazer, com a parte física ou de saúde também. Você não pode deixar para cuidar da sua saúde amanhã, né? Você não pode deixar de querer cuidar do seu corpo. Não, quando acontecer isso eu vou. Então com o dinheiro é a mesma coisa. Você não precisa esperar aquele aumento, não sei o que, para eu começar a pensar, não. Você começa agora, começa fazendo o seu raio-x, começa sabendo, assim, vendo quanto você ganha, quanto você pode economizar, mesmo que seja mínimo, R$30, R$40, R$50, o que você conseguir dentro lá do seu orçamento que couber, você começa. O importante é começar, né? E o outro ponto é de você ter uma continuidade. Não adianta, né, a gente fazer todo o planejamento, fazer tudo, e no primeiro momento, né, na primeira derrapada, né, que vai existir, não tem jeito. Assim como, né, quando a gente começa na academia, fica um tempo, ou uma dieta, aí a gente tem aquele final de semana que a gente escorrega, mas aí na segunda-feira a gente começa de novo, não pode desistir. Então, assim, se eu pudesse dizer assim, as coisas mais importantes que tem nessa questão do planejamento é você não desistir e não achar que você vai resolver rápido. Você vai derrapar, você vai errar, você vai desanimar. Vai ser difícil, vai né? ser difícil. Vai ver aquela promoção, vai falar fácil. assim, não vou comprar, não é fácil, né? Não vou. Isso. Tem dia que você, não quero ver essa planilha, nem quero ver esse papel, porque tal. Vai ter dias assim que você não vai estar legal para fazer isso. Mas o importante é que o dia seguinte é outro dia, né? Então, começa de novo, continua, né? Você vai ver que com o tempo, depois de um tempo que você começa a fazer isso e vê os benefícios que te traz, de você conversar sobre dinheiro com a família, de todo mundo estar ali, poxa, vamos fazer, né? Vamos fazer aquela viagem que a gente quer fazer lá para Disney, né? Ou aquela casa que a gente vai comprar, que vai ter lá um apartamento novo, que as crianças vão ter um salão de festa, vai ter lá um playground, piscina e tal, que é o sonho da família. Eles vão conseguir fazer isso só juntos, né? Então, assim, é super importante não desistir. E não esperar o melhor momento para começar. O melhor momento é hoje, e já começa hoje, amanhã já chega, pega o seu papelzinho lá, já começa a anotar suas coisas. Você vai ver que com o tempo, você vai vendo, e é bacana que quando você tiver o primeiro resultado, você vai falar, nossa, funciona, né? Mesmo que você não coloque tudo em prática que a gente está falando aqui, pega uma coisa que você fala assim, pô, isso aqui eu consigo. E começa a fazer. Você vai ver que deu certo, aí você pega outro e vai caminhando, daqui a pouco você está fazendo o seu controle financeiro da sua maneira, do seu jeito, e tendo resultado. E tudo que a gente faz na vida que tem resultado, dá prazer. Verdade. Assim como comprar, assim como tudo, né? Na vida que a gente faz e dá certo, vai dar prazer, e a gente quer fazer mais, você vai ver daqui a 1 ano, 2 anos, você vai falar, nossa,
Como que eu gastava meu dinheiro com isso? Como que eu fazia assim? Como que eu não conseguia fazer isso? Como que a minha vida melhorou, da minha família, né? E é super importante isso aí. É isso que é o que eu queria deixar assim de, né? De principal, é não desistir, né? Bacana, Wallace. E assim, como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Se alguém quiser tirar uma dúvida, uma consultoria, né, para ajudar, né? Às vezes fez ali, começou a fazer, não sei, preciso de alguém para me ajudar, né? Como é que faz para poder fazer contato com você? Isso, eu tenho assim, principalmente o Instagram, né? Eu tenho meu Instagram, é wallace.roriz. Vai aparecer aqui Vai para aparecer aqui vocês. para vocês, né? Uhum. Wallace.roriz com S. É só mandar um direct lá para mim, aí lá mesmo eu já mando o meu, se quiserem o meu telefone, alguém quiser, pode pedir para você também aqui, né? Pode comentar lá no post lá do podcast, tá? Eu passo meu telefone se alguém quiser fazer algum contato para alguma consultoria ou um bate-papo também, só para ter alguma, né? A gente também ajuda, né? E estamos disponíveis aí para ajudar. Espero que a gente tenha outros convites para vir aqui para falar um pouquinho mais avançado, né, do que a gente está falando agora, porque tem muita coisa para falar, né, sobre essa questão financeira, para as pessoas que já estão com as contas em dia, né, e já fazem algum tipo de investimento, a gente pode também dar alguma orientação. Qual o melhor investimento, né? Eu Como já fazer? trabalho operando no mercado de capital aí com renda variável já tem mais de 10 anos, então a gente pode também dar alguma orientação para a pessoa montar uma carteira de investimentos, né, sem muito risco, devagarzinho, tem muita coisa. Às vezes assim, a maioria das pessoas pensa que só rico que investe, né? Só quem ganha muito bem. E não é, você pode começar pequenininho e se você, principalmente quem é mais jovem, o tempo é o nosso melhor companheiro nessa hora, né? Porque os juros compostos é uma máquina de fazer resultado. Fazer seu E, dinheiro e trabalhar quem é para mais você, novo, né? fazer o dinheiro trabalhar para você. Se você projetar daqui a 5, 10, 20, 30 anos, quem é jovem, vai, é fácil ser um milionário, não é difícil a pessoa chegar no primeiro milhão. Às vezes, né, quem olha e fala, não, mas eu ganho um salário mínimo, dois, não é possível. O que ele está falando é impossível, não é. É É só se você possível. se planejar, é possível. E você colocar uma meta de longo prazo na sua vida, né? Eu quero ter uma qualidade de vida quando eu estiver mais velho, eu e minha família. Dá para fazer e com pouco, não precisa muito. E aí com o tempo sua vida vai melhorando, você vai aumentando seus aportes devagar. Com certeza você vai chegar lá também, assim como muitas pessoas já fizeram. Wallace, muito obrigada. Eu só já ia, né, deixar aqui o convite para voltar outras vezes. É um tema que eu gosto muito. A gente já trabalhou muito em parceria, né, como assistente social e financeiro, Sim, porque realmente é algo que está muito ligado e eu profissionalmente e pessoalmente acredito muito também nisso, que a gente precisa ter, né, dentre as nossas dimensões, a nossa vida financeira organizada. E com certeza a gente vai ter outros momentos aqui, né, para poder falar mais sobre esse tema. E aqui agradeço você que ficou até aqui. Nesse podcast nós falamos sobre estratégias, dicas super valiosas. E se tem algum tema específico, uma pergunta, um assunto que você ainda quer saber sobre educação financeira, deixa aqui, né? Quando o Wallace voltar, a gente vai falar também sobre isso. E se você gostou desse conteúdo, conhece alguém que precisa organizar financeiramente a vida, compartilhe o conteúdo, deixa o seu like e também acione o sininho lá, né, para deixar sempre que tiver novos conteúdos você ser acionado. Muito obrigada e até a próxima edição.